missionário Céu Roberto, é interessante. O protestante ele só acredita só na sola escritura. Só a Bíblia é suficiente. Pensamento de quem? Do reformador, aquele que se apartou do magistério e da tradição, Martinho Lutero. É só a Bíblia é suficiente. Os protestantes falam. Se não está na Bíblia, não tem conversa. Engraçado que a Escritura mostra quem Cristo escolheu, Mateus 10 ali, Marcos 3, Lucas 6. Quem foram enviados, quem foram confiados, na verdade, a Bíblia mostra quem foi o fundador da igreja, sobre ti Pedro edificando a igreja, que edificar a igreja, os apóstolos, Cristo, ele é o fundador e o fundamento, e sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, e a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Uma igreja que ele juntou todas as coisas a seus pés, Efésios 1, 9 e 10. Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. Foi confiado aos apóstolos, quem ele escolheu, como vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos. Olha só que interessante. Atos 1 e 2, ó. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei todas as sequências das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolhera, foi arrebatado ao céu. Quer dizer o quê? Aqui você já vê o fundamento. Quem ele escolheu. Aqui já está mostrando que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o evangelista São Lucas. Então ele teve que buscar fonte. Quais são essas fontes? A tradição. O magistério. Porque não tinha escritos. A Bíblia era pregada oralmente pelos apóstolos. Não tinha nada escrito. Hoje que você vê essa graça. Foi pregado oralmente, como diz o Catecismo da Igreja, página 75, parágrafo 75, se não me engano, em diante. E foi confiado aos apóstolos. A verdade foi confiado edificar a igreja, foi confiado a chave a Pedro de ligar e desligar, e a tradição. Porque aqui em São Lucas, olha só que interessante, Lucas, que o protestante ele tenta refutar isso, mas não tem como refutar a escritura com a tradição e o magistério. Se você for interpretar a escritura sem a tradição, sem o magistério, a escritura vai ser o quê? Contraditória. Que interessante. Por isso que tem a tradição. Os protestantes querem colocar acima da tradição e do magistério, e acima do pastoreio, acima de tudo. É só minha interpretação e ponto final. Segundo Pedro 1:20, eu não podemos ter uso pessoal, a interpretação pessoal da escritura. Olha só que interessante. Lucas 1 até o 4. Ó. Muito empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunho ocular e que se torna ministro da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver designado e investigado tudo desde o princípio. Olha, escrevê-lo para ti segundo as ordens excelentíssimas de Teófilo, para que conheças a solidez daquele ensinamento que tens recebido. Quer dizer o que? O cara foi buscar a tradição, a raiz, lá desde o batismo de João, as prefigurações dos profetas, para descrever e compor essa história do acontecimento que aconteceu. É isso que as igrejas protestantes não querem seguir. Se você quer conhecer a verdade, João 8:32, você tem que buscar a tradição. Como os apóstolos pregou, como Cristo ensinou, como foram enviados. As apóstolos ali, o Espírito Santo a igreja se tornou pública ali para o caso do Espírito Santo, como Pedro começou a pregar, converteu mais de 3.000 almas, os seus outros companheiros, os outros apóstolos. Porque tem que manter a integridade, a tradição. Os protestantes, como você vai ler a escritura sem a tradição? Então, se você não buscar a tradição, não acreditar na tradição, você está passando por cima do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo deixa bem claro na escritura a tradição. Magistério.
estão juntos. Olha só. Segundo Tessalonicenses, aqui ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento dos que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Ó. Aqui, ó. Se você não acredita na tradição e no magistério, você está passando por cima do apóstolo Paulo. É isso que as igrejas protestantes passam. Que é estar acima do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, sim, pois, irmão, ficar firme, conservar o ensinamento. Ó. Como vamos conservar o ensinamento? A tradição. Que de nós aprendesse, ó, conservar a tradição e pregar o evangelho como nós pregamos, como nós anunciamos, como foi ensinado e como foi aprendido, como foi apresentado, como foi anunciado, seja por palavras, ó, e por cartas escritas. Que interessante. Ainda ele deixa um alerta ainda para nós, ó. Segundo Tessalonicenses 3, 6, estimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa e, ao contrário, a tradição que de nós tedes recebido. Quer dizer, que ali naquele tempo já tinha essa contradição, essa contenda de pessoas que não querem guardar a tradição, que pessoas não querem seguir o magistério, as pessoas que não querem seguir a sã doutrina como foi ensinado. Tem pessoas que não queriam manter a integridade. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ó. É tanto aquela atualidade e para essa atualidade. Porque tinha as pessoas tendenciosas, pessoas que convertido falsamente. Por isso que a tradição e o magistério, sem a tradição, não tinha isso aqui, ó. A escritura. Isso é o magistério. Tanto que a escritura, o magistério, corre junto com a escritura. A escritura não está em cima do magistério. E nem o magistério em cima da escritura. A tradição não está acima da... A escritura não está acima da tradição. E nem abaixo, porque estão juntas. Como Deus Pai e Deus Filho estão juntos. A escritura foi compilada e organizada para a igreja. Pode perceber que a escritura é favorável à igreja. É favorável à tradição. A escritura mostra, a tradição mostra sobre esses mestres, esses falsos profetas que não seguem essa doutrina. Se apartaram do magistério, se apartaram da tradição, se apartaram do corpo místico de Cristo, se apartaram da cabeça. Interessante. A escritura já não deixa brecha nenhuma, cara. É isso que os caras não querem entender. Se os caras for buscar a tradição e o magistério, eles vão ter que voltar para a verdade. Que interessante. É simples entender isso, meu irmão. Sou missionário São Roberto. É um estudo. Sem tradição, sem magistério, não tem escritura. Os caras pensam que essas Bíblias caíram do céu. Foi escrita com sangue, com os mártires, os gnósticos, os monges, os padres. Os geógrafos, o evangelista São Lucas e tantos outros. Os caras fazem essa barganha hoje em dia. Salve Maria sobre sua vida.